Fala pessoal, tudo bem? Então nessa aula aqui a gente vai discutir sobre a estrutura do átomo. Então vamos lá? Então, formando um átomo, a gente vai ter um núcleo e uma eletrosfera. Então vamos primeiro aqui para a parte do núcleo, né? Então aqui o núcleo, no meio, certo? Ele vai ser composto por partículas que vão apresentar cargas positivas ou cargas nulas. As partículas que apresentarem as cargas positivas vão ser chamadas de prótons, e as partículas que apresentarem uma carga nula vão receber o nome de nêutrons, ok? Então, dentro do núcleo é o lugar onde a gente tem a maior massa do nosso átomo, tá? Então, a maior concentração de massa acontece no núcleo devido a essas partículas de carga positiva e partículas de cargas nulas, ok? Então, o próton a gente vai representar por esse Pzinho aqui, e o nêutron a gente vai representar pelo N, ok? E aí o que acontece? Eu posso falar do número atômico de um átomo. Como assim um número atômico? O número atômico representa exatamente o número de prótons que esse átomo tem. Então, se eu disser, sei lá, um átomo ele está apresentando 26 prótons. Se ele tem 26 prótons, significa que o número atômico dele também vai ser 26. Além do número atômico, eu também tenho o número de massa de um átomo. O número de massa nada mais é do que a soma dos prótons, ou seja, a soma do número atômico, e o número de nêutrons que esse átomo vai apresentar para a gente. Então, toda vez que eu quiser me referir ao número atômico, eu vou usar a letra Z aqui, ó. O símbolo vai ser Z. Lembra que eu tinha falado lá atrás que o Pzinho era o próton? Então, o Pzinho é o próton, né? Então, P é próton, Z é o número atômico, e A vai ser o número de massa desse átomo. Então, quando eu perguntar assim, qual é o número de massa que esse átomo apresenta? É fácil, é só você falar para mim o número de prótons dele, mais o número de nêutrons, ou seja, o número atômico dele, mais o número de nêutrons. Então, é essa continha aqui que a gente vai fazer. Então, eu tenho um exemplo aqui de um átomo que ele apresenta 26 prótons e 30 elétrons. Qual que é a massa que você acha que ele vai ter? É fácil, é só você somar. 26, que é o número atômico dele, mais o 30, que é o número de elétrons. Então, no final, aí, a massa desse átomo vai ser 56, ok? Então, de novo, o número atômico é representado aqui pelo Z, e o número atômico vai ser o mesmo número de prótons. E a massa vai ser a soma desse número atômico, ou do número de prótons, com o número de nêutrons, ok? Então, a gente vai representar aqui, ó, A é igual a Z mais N. Então, no nosso exemplo aqui, o Z vai ser 26 e o N vai ser 30. 26 mais 30, 56. A massa que esse átomo vai apresentar aí pra gente é 56, ok? Então, olha lá. O P aqui, 26, o N é 30. Lembrando que o número de prótons é o mesmo que o número atômico, então o Z também vai ter um valor de 26. Então, é só a gente substituir aqui, ó. Massa é igual a número atômico mais número de nêutrons. Massa é igual a 26 mais 30, a massa é igual a 56, tá? Dá para você fazer o caminho inverso. Eu posso tirar o número de nêutrons e o número de massa e pedir para você achar para mim o número atômico aí, ok? Dá para fazer várias coisas com essa formulazinha. Além do núcleo do átomo, a gente vai ter também a eletrosfera. Então, aqui, ó. Essas voltinhas que a gente está vendo aqui, ó, elas formam a eletrosfera do meu átomo, tá? A eletrosfera, ela também é formada por partículas, só que a carga das partículas que formam a eletrosfera é uma carga negativa. Então, essas partículas são chamadas de elétron, que a gente vai representar aqui, ó, pelo E, um sinalzinho de menos aqui, porque ele está negativamente carregado, ok? Então, no núcleo, eu vou ter a presença de prótons e nêutrons, que são, no caso dos prótons, cargas positivas, e dos nêutrons, cargas nulas. E na eletrosfera, eu vou ter os elétrons. Lembrando, a maior parte de massa que a gente tem do núcleo, a maior parte de massa que a gente tem do átomo está exatamente no núcleo, ok? A massa do elétron é muito baixinha, então a gente nem considera isso daí, tá? E aí, o que a gente tem na eletrosfera? A gente tem o que a gente chama de níveis, tá? Então, a gente tem o nível K, L, M, N, O, P e Q. Ou o nível 1,
um nível 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O que é esses níveis aí? Então, nessa eletrosfera é exatamente o lugar onde os elétrons ficam. Então, ele pode estar no nível 1 ou no nível K, pode estar no nível 2, e aí esses elétrons vão se espalhar aí pela eletrosfera do nosso átomo, ok? Então, a gente tem aqui 7 níveis, e dentro desses níveis a gente vai ter subníveis. Então, como assim? Dentro do nível K, eu vou conseguir ter um subnível. Dentro do nível L ou do nível 2, eu tenho 2 subníveis. Dentro do nível 3 ou nível M, eu tenho 3 subníveis e assim sucessivamente. Como assim, professor? Isso aqui é o que a gente chama de diagrama de Linus-Pauling. Então, olha lá. Aqui, ao invés de eu usar as letras, né, eu uso o número do nível. Ok? Então, tenho o nível 1. Dentro do nível 1, cabe um subnível que a gente vai chamar de subnível S. Dentro do nível 2, eu tenho 2 subníveis, o S e o P. Dentro do nível 3, eu tenho 3 subníveis, o S, o P e o D. Dentro do nível 4, eu tenho 4 subníveis, o S, o P, o D e o F. E assim sucessivamente, ok? Só que dentro de cada um desses subníveis, eu tenho um limite máximo, um número máximo de elétrons. Então, como assim? Dentro do subnível S, não importa aqui qual nível que o S está, né? Seja no primeiro, segundo, terceiro, não interessa. Ele sempre, nesse subnível, ele sempre consegue suportar 2 elétrons. No P, ele vai conseguir suportar 6 elétrons no máximo, ok? No D, ele consegue suportar aí 10, no F 14, no G 18, no H 22 e no I 26 elétrons. É o máximo de elétrons que cada subnível consegue suportar aí, ok? Então, de novo, existem 7 níveis na eletrosfera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou K, L, M, N, O, P e Q. E dentro de cada um desses níveis, eu encontro os subníveis. Então, aqui no primeiro nível, ele tem um subnível. No segundo, ele tem 2. No terceiro, ele tem 3 e assim vai. Então, tem subnível S, P, D, F. Ok? Então, esses numerozinhos aqui em cima é a quantidade de elétrons máxima que ele consegue sustentar aí, tá? Então, a gente pode fazer aqui o que a gente vai chamar de distribuição eletrônica. Como assim uma distribuição eletrônica? Então, o Linus Pauling, quando ele montou esse diagrama, ele deu um jeito da gente distribuir esses elétrons, de representar a distribuição desses elétrons, ok? Então, essa distribuição ela é sempre feita na diagonal. A gente vai começar do 1 aqui, ó. A gente vai fazer sempre nessa diagonal. Então, a gente vai ler. Então, 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2. A gente sempre lê na diagonal, ok? Então, como assim? Então, se eu disser para você que eu tenho o oxigênio, aí eu falo para você que o oxigênio ele tem 8 elétrons e peço para você fazer a distribuição eletrônica. Eu quero que você distribua para mim esses elétrons aqui na eletrosfera. Então, para você poder distribuir, você tem que fazer essa distribuição exatamente na diagonal, ok? Então, eu tenho que distribuir 8 elétrons em cada um desses subníveis aqui que eu tenho disponível. Então, essa distribuição vai ser na horizontal. Então, ó, quando eu fizer essa distribuição, eu vou começar pelo número 1. Então, aqui, ó, 1s2. Eu consegui colocar nessa camada aqui, ó, 2 elétrons já. Se eu já coloquei 2, eu tenho que colocar 8, falta colocar 6. Então, eu vou continuar essa distribuição. Então, 1s2, continua na diagonal. 2s2, já foram 4. E agora, eu tenho que conseguir mais 4. Então, eu vou para cá, ó. 2p6. Só que ele está falando para mim que aqui ele aguenta 6. Se eu colocar 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Passou. Então, quando eu for fazer a distribuição, eu vou colocar o tanto de elétron que está faltando aqui para mim. Tá? Então, quando eu for escrever a distribuição eletrônica, eu vou ter, no primeiro nível aí, né? Na primeira camada, eu tenho
1s2, 2s2, 2p4. Vou substituir ali aquele 6 pelo 4, porque eu tenho que chegar no total de 8, ok? Então, 1s2, 2s2, 2p4. A gente tem que vir sempre na diagonal, é assim que a gente está fazendo, ok? A mesma coisa aqui dá pra gente fazer com o cálcio. Ó, só que o cálcio eu tenho que ir até 20. Então, a gente vem na diagonal aqui, ó. 1s2, 2s2, já cheguei em 4. 2 mais 2, 4. 2p6, porque ó, a gente vem sempre aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, já também 12. Volta para a diagonal, ó. Vem aqui agora. 3p6, 4s2. Esse deu certinho, ok? Então, olha lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Se a gente somar aqui ó, a quantidade de elétrons que a gente está representando aqui em cima, vai dar 20. Então, ó, 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. Ok? Então, a distribuição eletrônica aqui, ó. A gente fez na diagonal bonitinho. Nesse aqui a gente não precisou nem mudar o número que estava aqui em cima, porque bateu certinho aqui com 20. E a gente tem que colocar na distribuição a ordem que eles vão sendo distribuídos, né? Obviamente. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e assim sucessivamente. Ok? Mas se eu perguntar assim para vocês, mas legal, faz a distribuição eletrônica aí e fala para mim quantos átomos que esse elemento tem na sua camada de valência. O que vai ser a camada de valência? A camada de valência é a camada mais externa que o átomo vai apresentar. Vamos voltar um pouquinho? Vamos vir aqui na eletrosfera. Então, a gente tem o núcleo aqui, né? Vai estar positivo. Porque tem o positivo e o nulo, né? Então, tem a carga positiva. E aí, ó, a gente tem que ver a camada de valência. A camada de valência, no caso lá, vai ser a camada mais externa. Então, vamos supor que eu fiz uma distribuição eletrônica, né? E eu quero saber qual que é a camada que tem o elétron na camada mais externa, né? Então, a camada mais externa aqui no caso seria a 7. Dificilmente a gente vai chegar até a 7, tá? Porque o número de elétrons para chegar até a camada 7 é um número de elétrons muito grande. Então, naquela distribuição eletrônica que a gente fez, ó, vamos vir aqui na do oxigênio. Se a gente olhar, a camada de valência foi a camada 2, porque foi a camada mais externa. Se a gente olhar aqui a do cálcio, a camada de valência, a camada mais externa, foi a camada 4. Tá? Então, se eu perguntasse aqui, por exemplo, quantos elétrons tem aí na camada de valência do cálcio? Então, a camada de valência vai ser a camada mais externa. Nesse caso do cálcio, na hora que a gente fez a distribuição eletrônica, a última camada que apareceu, de fato, foi a camada mais externa, foi a camada de valência. Então, o número 4 aqui representa a camada que está mais longe do núcleo, né, a camada mais externa. E aí a quantidade de elétrons que tem nessa camada é exatamente esse númerozinho que ficou aqui em cima. Então, o número de elétrons na camada de valência é 2. Agora, vamos olhar o ferro, por exemplo. Na distribuição eletrônica do ferro, ele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Tá legal aqui, ó, veio até igual o cálcio, né? Veio até o 4s2, só que o cálcio ele tem 20 elétrons. O ferro ele tem 26. Então vamos voltar um pouquinho aqui na distribuição, tá faltando 6 elétrons aqui, ó. Então, se eu fizer a distribuição aqui, ó, o que vai acontecer? Lembra que o ferro tem 26, né? O cálcio aqui ele tem 20, a gente vai para o ferro que tem 26. A gente viu que a gente chega até 20 elétrons aqui na 4s2. Então, aqui, ó. Então, eu fiz aqui, ó. 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Só que até aqui, eu só tenho 20 elétrons. Eu preciso de mais 6. Então, eu tenho que ir para a próxima. Então, a próxima que eu faço aqui, lembra que a gente vai sempre na diagonal, né? O próximo que eu tenho que cortar aqui, ó, que eu vou encostar aqui é o D, né?
Só que lembra que eu tenho só mais 6, né? Então vai ficar 3D6. Então vamos lá na frente um pouquinho. Ó, 3D6. Legal, ele apareceu aqui. Só que eu estou perguntando a camada de valência. A camada de valência é sempre a camada com o maior número aqui, ó, porque é a camada mais externa. Então a camada de valência continua sendo 4. Tá? Não é que é a última, é a camada que tem o maior número. Ok? Então, no caso do cálcio, bateu de ser a última, mas aqui no caso do ferro não, porque pela distribuição eu precisava ir até um outro subnível, que é o subnível D, lá da camada 3. Então, se eu perguntar aqui no ferro quantos elétrons ele tem na camada de valência, ele vai ter 2 elétrons aqui. Ok, pessoal? E aí eu consigo representar também os elementos químicos. Okay? Então, a gente tem uma representação aí. Então, aqui no caso, a gente tem um exemplo da platina. Tá? Então, quando a gente olhar aí o elemento químico, ele vai ter alguns números acompanhando ele. Tá? Então, como que eu considero um elemento químico? O que é um elemento químico? Então, todos os átomos que eu tiver e eles tiverem o mesmo número de prótons no núcleo deles, eu sempre estou me referindo ao mesmo elemento químico. Então, não tem, por exemplo, vamos pensar no hidrogênio. Né? Então, o hidrogênio lá, ele vai ser, o número de prótons dele lá é 1. Tudo que eu achar com esse número é sempre hidrogênio. Então, o número de prótons dele é o que vai classificar ele como um elemento químico. Então, todos os elementos químicos que tiverem o mesmo número de prótons se referem ao mesmo elemento. Se eu mudar o número de prótons, eu estou falando de um outro elemento químico. Então, no caso da platina aqui, ó, o que a gente vai ter? O número atômico dela, que é o Z, é 98. Lembra que número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Então, qualquer elemento químico que eu analisar e ele tiver um número atômico de 98, eu estou falando do mesmo elemento, eu estou falando sempre da platina, ok? Então, esse número aqui embaixo, ele representa o número atômico, enquanto que esse número aqui em cima representa o número de massa, ok? Se eu já te dei o número atômico e te dei o número de massa, eu posso pedir para você achar para mim aqui a quantidade de nêutrons, tá? Então, é só você fazer aquela continha que a gente tinha visto lá no começo, ok? E além do elemento químico, a gente tem os íons. O que é esses íons? Então é assim. Eu posso falar que um átomo está neutro. Quando um átomo está neutro, que é o estado normal dele ali, eu estou dizendo que a quantidade de prótons que ele apresenta é igual à quantidade de elétrons. Então por que ele ficou neutro? Porque você lembra que o próton ele tem uma carga positiva e o elétron ele tem uma carga negativa? Então, vamos supor que eu tenho 4 prótons, ou seja, 4 cargas positivas, e tenho 4 elétrons. Eu tenho 4 cargas negativas. 4 positiva com 4 negativa, elas se anulam. Então, o meu átomo está neutro, está legal, está bacaninha, ok? Só que às vezes o que pode acontecer? Um átomo ele pode ganhar ou ele pode perder um elétron. A partir do momento que ele ganha ou perde um elétron, a gente fala que ele virou um íon. Então, os átomos eletricamente carregados, então isso acontece ali na eletrosfera, ele perde ou ele recebe um elétron, eles são chamados de íons. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver um átomo que, por um acaso, ele perdeu elétrons, lembra que o elétron é uma carga negativa. Então, se ele perdeu o elétron, ele fica com excesso de carga positiva. Então, lembra aquilo que eu tinha falado? Eu tenho 4 prótons, eu tenho 4 cargas positivas e tenho 4 cargas negativas, ele está neutro. Se ele perdeu o elétron, então vamos supor que agora ele ficou com 4 prótons e 2 elétrons. Ele não ficou com mais carga positiva? Então a gente fala que ele virou um cátion, ele ficou com excesso de cargas positivas, ele perdeu elétrons. Então, para eu representar isso, eu vou colocar aqui a quantidade de elétrons que ele perdeu e vou simbolizar que agora ele ficou positivamente carregado, ok? Então, quando ele tem perda de elétrons, ele se transforma num cátion e ele fica carregado positivamente, tá? Agora, ele também pode ganhar os elétrons, sim? Então, se ele ganhou um elétron, ele ganhou mais carga negativa. Então, ele ficou com excesso de carga negativa. Então, aqui nesse caso, ele virou um ânion, tá? Então, ele ficou... É que esse 2 aqui ele tinha que estar aqui em cima, né? Então, o oxigênio
ganhou 2 elétrons e ficou negativamente carregado. Então, só para voltar aqui na ideia. Num átomo neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, ele fica neutro. Eu não tenho nem cargas positivas a mais, nem cargas negativas a mais. Agora, quando ele passou por um processo aí onde ele ganhou ou perdeu o elétron, ele foi eletricamente carregado, a gente fala que ele virou um íon. No íon, a quantidade de prótons vai ser diferente da quantidade de elétrons. Então, se ele perde elétrons, a gente fala que ele fica positivamente carregado, ele é chamado de cátion. Se ele ganha elétrons, a gente fala que ele fica negativamente carregado, ele se transforma num ânion, ok? Lembrando que o elétron é negativo. Então, se você perde, você deixa mais cargas positivas. Se você ganha elétrons, você fica com mais cargas negativas, ok? E aí a gente pode observar os átomos e classificar eles de acordo com algumas características que eles apresentam. Então, se eu tiver átomos que têm o mesmo número atômico, lembra que o número atômico é esse númerozinho aqui embaixo, né? Então, se eu tiver átomos que têm o mesmo número atômico, porém, eles têm massas diferentes, a gente fala que ele é um isótopo, tá? Então, aqui no caso, a gente tem o hidrogênio, né? Um átomo de hidrogênio, que vai ter o número atômico de 1, né? Então, ele tem prótons igual a 1, a massa dele também é 1, é o hidrogênio normal. Ele pode continuar sendo hidrogênio, porque ele continua tendo o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Lembra que eu falei? Se ele tem o mesmo número atômico, se ele tem o mesmo número de prótons, ele é o mesmo tipo de elemento. Então, ele continua tendo aí o mesmo número atômico, né? Porém, a massa dele muda. Aí ele mudou de massa, ele recebeu um outro nomezinho aqui, ó. Então, ele passa a ser chamado de deutério, quando ele está com a massa 2, e de trítio, quando ele está com a massa 3. Então, os átomos que têm o mesmo número atômico, porém, eles têm massas diferentes, eles recebem o nome de isótopo, ok? Agora, se eu tiver elementos químicos diferentes que têm a mesma massa, lembra que a massa é o númerozinho lá de cima. Então, aqui no caso, a gente tem uma massa de 40, né? Aqui embaixo a gente tem o número atômico. O número atômico é diferente porque eles são elementos químicos diferentes, né? Tudo bem. Mas se ele tiver o mesmo número de massa, a gente fala que ele chama isóbaro, ok? Então, elementos químicos diferentes, número atômico diferente, elemento químico diferente, que apresentam o mesmo número de massa, são chamados de isóbaros. E para terminar, a gente tem elementos químicos diferentes, mas que têm o mesmo número de nêutrons. Como assim tem o mesmo número de nêutrons, professor? Tá 17, 37, 20, 40. Lembra que quando a gente fazia a continha lá, a gente falava assim, ó, o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons, ok? Então, vamos procurar o número de massa aqui do cloro. O número de massa do cloro é o númerozinho que está aqui em cima. Então, o número de massa do cloro é 37. O número atômico é 17. Eu quero achar o número de nêutrons. Fica fácil. Para eu achar o número de nêutrons, é só eu pegar o número da massa, que é o A, esse númerozinho aqui em cima, 37, e subtrair o número atômico. Então, 37 menos 17, o número de nêutrons aí é 20. Vamos procurar o número de nêutrons aqui do cálcio. Aqui é mais facinho, né? Então, tá bem nítido aí. A gente faz a mesma conta. É só você pegar, para achar o número de nêutrons, né? É só você pegar o número da massa aqui, ó, e subtrair o número atômico. Então, 40 menos 20 também deu 20. Então, o número de nêutrons deles é 20, ok? Então, pessoal, para essa aula é só isso. Espero que vocês tenham entendido aí o conteúdo e até mais. Bons estudos!